Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Hoje nós estamos com um conto intitulado Amor Proibido. Nós vamos lê-lo e em seguida faremos os comentários. 1846. No sul da França existia um convento denominado Abadia das Clarissas. Na véspera do Natal de 1846, finalmente a noviça Mirville Constantine iria fugir do convento para ir ao encontro do seu verdadeiro amor. Mirville era plebeia. Seu amor era um dignatário francês, detentor de títulos nobiliárquicos mantidos, apesar da Revolução Francesa. O grande amor de Mirville era simplesmente o Duque Maurice Mitterrand Dauphin, membro de uma das mais ilustres e antigas famílias francesas. Para piorar a situação, existia uma diferença de 15 anos entre o casal. Mirville tinha 35 anos, Maurice 22. Constantine fora criada no castelo da família Mitterrand. Camareira, acompanhou o crescimento de todos os jovens da família nobre. Eles viviam num estupendo castelo medieval, herdado em tempos imemoriais dos antepassados ilustres da família. Passados os desmandos revolucionários do terror, os Mitterrand sobreviveram às investidas tresloucadas de Robespierre, o Incorruptível. Constantine casou-se aos 15 anos, teve um filho que morreu poucas semanas depois de nascido. Assim que seu filho pereceu, ela presenciou o nascimento de Maurice, um bebezinho chorão, mirrado, doentio e molendo. Na ocasião do nascimento do Duque, caçula da família, Constantino estava com os seios repletos de leite materno, pois acabara de perder o filho. Como o leite da duquesa era pouco e fraco, Constantine foi designada para amamentar o jovem duque. Com Maurice nos braços, Constantine desenvolveu um laço maternal em relação ao duque. O leite materno de Constantine livrou Maurice de várias doenças e infecções. O raquitismo do duque desapareceu. Aconchegado nos seios de Constantine, ele venceu sérias morbidades infantis que assolavam as famílias da época. Por causa da sua condição de ama de leite do duque, Maurice apegou-se demais a Constantine, e certa noite, o início de um amor proibido aconteceu. Naquela noite, desabou um violento temporal na região. Trovões, ribombos de relâmpagos, chuva torrencial. Constantine, que não era analfabeta, estava em seu quarto lendo a Bíblia, quando ouviu leves batidas na porta. Constantine, sou eu. Maurice, abra. Ela abriu. Maurice estava com 15 anos. Era um belo rapazola. Devido à diferença de 15 anos entre eles, naquele período Constantine estava com 30 anos. Estou com medo do barulho dos trovões, Constantine. Posso ficar aqui contigo? Constantine deixou entrar. Assim como na fase infantil, Maurice dormiu abraçado com a sua ex-ama de leite. E de madrugada, algo impensável ocorreu. Maurice acordou, desnudou o corpo de Constantine e a possuiu.
Estática e surpresa, a moça não teve reação alguma. A situação aconteceu sem que ela conseguisse impedi-lo. Àquela altura, ela estava viúva. O marido de Constantine meteu-se numa viagem de negócios em terras americanas. Morreu de malária no Rio de Janeiro. Após a relação íntima, na qual Maurice perdeu a virgindade nos braços de Constantine, ele sussurrou em seus ouvidos: "Eu te amo, Constantine. Um dia casarei contigo." Constantine ficou calado, porque sabia que aquele tipo de casamento era proibido. Ricos não casavam com criados. Maurice foi embora, e a partir daquele momento ela não conseguiu resistir às constantes visitas íntimas do rapaz. Era um misto de sentimento materno e desejo de mulher solitária que nunca fora amada por homem nenhum. Constantine sabia que aquela relação não daria certo, acabaria mal, seria dolorosa para ambos. Mas, quando ouvia as leves batidas na porta no meio da noite, não conseguia alertá-lo do grande risco que corriam, da loucura de tudo aquilo, das consequências terríveis que aconteceriam quando a duquesa mãe descobrisse. Não sabia ao certo se estava apaixonada por ele. O certo é que não resistia aos seus beijos, delirava com suas palavras amorosas, simplesmente não conseguia mandá-lo embora. Ao longo dos anos, Maurice manteve-se fiel a Constantine, numa relação de 7 anos. A sorte deles é que problemas uterinos levaram Constantine à esterilidade após o parto do filho que morreu. Por isso, não ocorreu uma gravidez indesejada. Durante a noite, Maurice saía sorrateiramente do seu quarto e dormia com a sua ex-ama de leite. Duque Maurice completou 22 anos. Estava na hora de obter um casamento vantajoso, que trouxessem benefícios financeiros para ambas as partes. Sua mãe, a duquesa Torrance, arrumou-lhe uma interessante namorada, filha de outra importante família da elite francesa. Era a bela Marguerite Drummond, da família d'Alembert. Contudo, na hora dos acertos nupciais, nos quais Maurice combinaria os trâmites do noivado, ele surpreendeu a todos com a seguinte fala: "Eu vou me casar com Constantine, a minha camareira. Somos amantes há muito tempo. Temos um belo relacionamento de 7 anos de existência. Sou apaixonado pela senhora Mirville e garanto-lhes que casarei com ela. Não suporto moçoras esnobres, magricelas, desbotadas. Perdoe-me, senhorita Marguerite, mas é assim que a vejo: magrela, desbotada, esnobe, insuportável. Jamais casaria com Vossa Senhoria. Estamos em pleno século das luzes. Os casamentos de conveniência estão fora de moda. Perdoe-me, senhorita. Jamais casaria-me com Vossa Senhoria. Estou com viagem marcada para Paris, mamãe. Ficarei um tempo fora. Mando notícias. Perdoe-me a franqueza, senhoras e senhores, mas a sinceridade é um dos atributos de nossa família." Após a fala dura do duque, Marguerite desmaiou nos braços de suas damas de honra. Quanto a Maurice, correu para o quarto de Constantine. Encontrou-a saindo do banho, arrumando-se para ir à cozinha supervisionar os demais empregados. Ao vê-la com simples toalha de banho em volta do corpo, os cabelos molhados, as gotículas d'água espalhadas na sua pele macia,
Maurice quase sucumbiu, levando-a ao leito. Resistiu, porque sabia que daqui a pouco a duquesa mãe viria furiosa atrás de Constantine. Deu a sua namorada uma carta e um volumoso maço de dinheiro. Apressado, transmitiu-lhe as seguintes instruções: vamos fugir para longe dessa sociedade hipócrita e corrompida, para vivermos o nosso amor proibido, minha querida. Esconda essa carta. Aqui estão instruções para nos encontrarmos e fugirmos. Daqui a pouco mamãe estará aqui em nossos calcanhares para puni-la. Ela irá colocá-la como noviça na abadia das Clarissas, porque as minhas detestáveis irmãs alcoviteiras denunciaram-nos a mamãe, e a duquesa garantiu que irá tirá-la do meu caminho, afastando-a definitivamente de mim. Eu vou viajar, e no dia 24 de dezembro deste ano a esperarei no Pomar das Macieiras, um jardim que existe próximo do convento, onde serás internada. O dinheiro é para corromperes quem for necessário dentro do convento, para facilitares a tua fuga. Adeus, meu amor. Vou-me embora, porque já ouço os passos de mamãe. Dadas as instruções, o duque desapareceu pelos longos corredores do castelo. Montou em seu cavalo e sumiu. Viajou sem determinar data de retorno. Constantine, perplexo, guardou apressadamente o volume que fora fornecido por Maurice debaixo do colchão. Passado algum tempo, ela ouve batidas fortes na porta. Era a duquesa Torrance. Constantine abriu, e a nobre esbofeteou-a diversas vezes, tanto e tão violentamente, que a deixou com o nariz sangrando. Sua aproveitadora, pervertida, traidora, víbora, cobra peçonhenta, como tens coragem de seduzir o meu filhinho, tu que fostes ama de leite dele? Tu irás agora mesmo para a abadia das Clarissas. Não tens vergonha de tamanha indecência, sua pecadora? Anda, arruma suas roupas, coloque-as na mala e partamos imediatamente. E nunca mais ouses cruzar o caminho de nosso filho, entendeste? Silenciosa, resignada, Constantine obedeceu a duquesa. Deu um jeito de esconder a carta na mala, evitando que a nobre notasse. Repudiada por todos, desde os empregados até os patrões, entrou na carruagem. O cocheiro a levou para o convento. Lá já a esperava. Ela chegou no convento em agosto. Teve alguns meses para planejar a sua fuga. Primeiro, conseguiu trabalhar na lavanderia. Lá, conseguiu reunir uma pilha de lençóis. Amarrou-os em diversos nós, elaborando uma corda improvisada. Calculou a distância da janela do fundo do convento até o chão, finalizando a corda de lençóis atados. Feita a corda de lençóis atados, era a hora de corromper alguém para auxiliá-la na fuga. O escolhido foi Antoine, o jardineiro. Antoine, em sua carroça, levava as rosas cultivadas no jardim do convento para vendê-las no mercado, pois Constantine deu ao homem todo o maço de dinheiro fornecido por Maurice para que ele a ajudasse a escafeder-se da clausura. O caminho do convento ao mercado passava pelo Pomar das Macieiras. Constantine combinou encontrá-lo na véspera de Natal. Ela entraria sorrateiramente na carroça do jardineiro. Por último, arrumou uma lima, cerrou pacientemente as grades da janela do fundo, o local onde ia pular. Fingindo ler, sentava-se numa cadeira perto da janela e limava. Um dia a grade cedeu
mas ela não a tirou do lugar. Recolocou-a, reencaixando-a. Iria tirá-la somente na hora da fuga. Tudo preparado, Constantine aguardou ansiosa a chegada do dia 24 de dezembro de 1846. No momento da fuga, ela enfiou suas agulhas de crochê na fechadura da porta da sua cela para destravá-la. Após muito esforço, conseguiu que a porta abrisse. Carregava uma sacola de viagem, onde escondera a corda de lençóis atados. Diante da janela, tirou a grade, amarrou a corda improvisada na estante pesada de livros que ficava próximo, segurou-se nos lençóis. Corajosa e equilibrista, conseguiu pular no chão, chegando seguramente ao jardim. Enfiou-se debaixo da lona que estava estendida na carroça de Antoine. A carroça pôs em movimento. Passado algum tempo, Antoine avisa: "Pomar das macieiras, menina." Ela saltou da carroça e lá está o alazão de Maurice comendo grama. Ao vê-la, o jovem duque correu na sua direção. "Meu amor, tive tanto medo que tu não viesses." Subiram no alazão e partiram. Após meses de árdua e longa viagem, chegaram à Rússia, na fria cidade de São Petersburgo. Casaram-se no civil e, em seguida, foram morar num palacete. Porém, não foram felizes. Na Rússia, Constantine descobriu que Maurice era viciado em jogo. Fora deserdado pelos pais, após recusar-se a casar com alguém da sua classe. Sem dinheiro, tiveram que sair do palacete. Foram morar num cortiço russo, um prédio velho, lotado de plebeus barulhentos e briguentos. Diante dessas dificuldades, Constantine viu-se obrigado a trabalhar para sustentá-los. Dependente de ópio, Maurice inúmeras vezes chegou em casa desacordado pelo excesso da droga, carregado pelos amigos. As dificuldades financeiras aumentavam. Eles foram despejados, obrigados a morar num pequeno quarto apertado e frio. Constantine esfalfava-se para manter as contas equilibradas, até que acabou contraindo a tuberculose. Certa noite, Maurice impregnou-se de ópio e morreu de overdose. Constantine, abatida pela morte de Maurice, também não durou muito. Uma grave hemoptise provocada pela tuberculose a levou ao túmulo. Após décadas em regiões umbralinas, os dois foram recolhidos na colônia Socorro de Maria. Irmão Sacramento, protetor espiritual da colônia, disse-lhes: "Precisarão, na próxima reencarnação, sublimar sentimentos. Tu reencarnarás num corpo masculino, Constantine. O teu psiquismo será fortemente feminino, mas o seu corpo será masculino. Tu e Maurice se reencontrarão nesta nova oportunidade reencarnatória, mas serão obrigados a sublimar o amor para reeducar as vossas almas." Temerosa, Constantine prepara-se para uma nova e desafiadora experiência reencarnatória. Será uma mulher num corpo masculino. Esse é o ponto. E o que nós podemos falar a respeito? Então, meus irmãos, me perdoem a ousadia, eu não sou psicanalista, não sou psicólogo, mas eu já li alguma coisa a respeito de Freud. E tem um fenômeno psíquico muito conhecido, muito comentado, chamado complexo de Édipo. O complexo de Édipo é normal, é algo normal. Ele ocorre da idade do recém-nascido até mais ou menos 6 anos de idade, que é um momento em que a criança está assumindo a sua fase cognitiva e ele apaixona-se pela mãe, principalmente devido à amamentação. Então, a amamentação, além de criar um vínculo afetivo,
é a iniciação de um processo de sexualidade na criança. Então a criança sente-se atraída pelo seio materno e ela apaixona-se pela mãe, logicamente, num processo inconsciente. Essa paixão é inconsciente. Então é a criança que é muito apegada à mãe, que chora quando a mãe não está. Então, de acordo com Freud, é uma manifestação desse processo. Só que alguns homens levam essa fase edipiana mais além, por diversos fatores. Em alguns casos, ao casar-se, o homem projeta na esposa a imagem da mãe. Então ele vê a mãe na esposa. A mãe, a esposa substitui a mãe. Então isso acontece muito em filho único, em filho muito mimado, devido ao histórico de cada um, né? Então, de acordo com Freud, quando isso acontece, a situação torna-se patológica. Quer dizer, então aí o que acontece? O adulto que é edipiano e é apegado, por exemplo, à esposa, que projeta a mãe na esposa, ou então que a mãe fica ali vivenciando com ele, morando com ele, né, e mimando e tal. Então, de que forma que essa relação torna-se patológica? Quando o indivíduo ele é acometido por uma síndrome que hoje é estudada, chamada de síndrome de Peter Pan, ou seja, a pessoa não quer crescer, o homem, né, ou a mulher também, não quer crescer psiquicamente, não quer assumir responsabilidades da vida adulta, age como se fosse uma criança, age como alguém que precisa ser tutelado pela esposa ou pelos pais. Eu falei que a mulher também pode ter esse processo. No caso da mulher, chama-se complexo de Electra. Então é quando a moça, né? Então relata Freud que a menina também, né? Nessa fase inicial, até 6 anos de idade, ela vê no pai uma pessoa que ela deseja. Existem casos de filhos que têm ciúme da mãe, né? Que quer ficar só com o pai, vai pro colo do pai, beija o pai, abraça, e quando a mãe se aproxima, ela rejeita, né? Ela até se irrita, porque a mãe, ela vê na mãe uma rival. Então, no caso da mulher, em relação ao pai, chama-se complexo de Electra. Isso foi um estudo que Freud fez, e esse conceito atualmente já é contestado por alguns psicólogos, alguns psiquiatras, falam que não tem fundamento científico, mas ainda existe essa possibilidade, e a gente vê que realmente tem pessoas que agem dessa forma. Então aí tem essa situação. O complexo de Édipo, o complexo de Electra, ele torna-se patológico quando a pessoa chega na fase adulta e não quer crescer, não quer assumir responsabilidade, não quer assumir nenhum tipo de situação de se posicionar diante dos desafios da vida. Precisa de alguém ali tomando conta dele, como se fosse uma criancinha que tem o papai e a mamãe tomando conta. E aí entra essa síndrome de Peter Pan também, que é aquela criança que evita, que não quer crescer, quer ficar criança a vida toda. Então, o que isso ocasiona? Essa postura entre os casais, ou entre pai e mãe, ou entre filho e mãe, é algo que cria chamadas relações tóxicas. Quando você aquela relação se torna ruim para ambos. E foi o que aconteceu aqui no conto. Então, o que acontece? Ali ficou bem claro que a Constantine via no Maurice um filho. Ela tinha perdido um filho, né? Imediatamente o Maurice veio para ser amamentado por ela, porque ela tinha a função de ama de leite. Aí quando ele cresceu com 15 anos, a primeira mulher que ele teve relação sexual foi com a Constantine.
e nunca teve outra, né? A única mulher que ele conheceu foi a Constantine. Aí depois ele se propõe a casar com a Constantine, mas quando ele casa, ele rejeita o processo de que ele tem que assumir uma relação de responsabilidade. Ele tinha que trabalhar, e ele até, aí, então fala, no conto está colocado que ele foi deserdado, né? Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que trabalhar, tinha que correr atrás, tinha que procurar um emprego, né? Para dividir a responsabilidade do casal com a esposa, né? E ele não fez isso. O que ele fez? Ele se recusou ao crescimento, ficou jogando, se divertindo, bebendo, usando ópio. Então criou uma situação ruim para ambos. Ele veio a desencarnar prematuramente como suicida indireto, e a nossa irmã, idem. A gente vê as pessoas falando em feminicídio, né? Pelo que eu já li, vejam bem, eu não estou aqui me colocando como especialista de nada, tá? Eu estou apenas me colocando como uma pessoa que procura ler algo além da doutrina espírita. Como eu já falei para vocês, nós temos que criar o hábito de ler além do espiritismo. A gente tem que procurar ler outros assuntos que nos dê um conhecimento geral mais amplo. Então, de tudo isso que eu estou falando aqui foram leituras que nós fizemos, que vocês podem até contestar. Bem, então, aí o que acontece? Isso aí se torna uma relação tóxica quando essa relação edipiana ela se aprofunda e o indivíduo ele realmente na fase adulta projeta na esposa a mãe dele. Então era aquele homem independente, precisa a esposa proteger, precisa a esposa tratá-lo como uma criança, né? Isso acontece. Bom, e aí a relação fica uma relação tóxica. E o feminicídio muitas vezes é exatamente essa relação tóxica. Quando a namorada ou a esposa termina um relacionamento, o indivíduo não aceita. Por quê? Porque perdi minha mãe. Na cabeça, minha mãe morreu, eu não quero perder minha mãe. Se a minha mãe não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Aí vai lá e mata a pessoa. Isso é uma das causas que podem acontecer de acordo com leituras que nós fizemos, que vocês podem até contestar. Mas o feminicídio tem também uma causa que relaciona-se ao homem quando vê na mulher, na esposa, a mãe. Aí quando a mãe termina com ele, ele não aceita, ele vai lá e mata. É uma relação patológica, uma relação tóxica. Então, por que a gente está falando tudo isso? Porque para que nós possamos evitar esses processos patológicos, preservando a nossa saúde mental, nós precisamos da reforma íntima. Nós precisamos fazer aquela eu já falei isso para vocês, né? E a gente vai, isso aí é uma coisa que a gente vai estar sempre repetindo, né? Porque é importante. Então, para que o indivíduo ele possa evitar as doenças mentais ou uma saúde mental deficitária, na qual ele tenha determinadas situações de problemas, então ele precisa fazer a reforma ainda. Ele tem que olhar para dentro dele mesmo e falar assim: como é que está a minha relação com a minha esposa? Será que eu estou sobrecarregando muito a minha esposa? Será que eu estou agindo, vendo na minha esposa a minha mãe? Né? E quando perceber que existem problemas, procure ajuda profissional, procure ajuda em psicólogos, em pessoas que tenham o conhecimento para fazer com que essa situação seja contornada. Então fica aqui a nossa sugestão para vocês fazerem leituras de psicologia. Um livro, aí eu vou colocar aqui, né? A gente está se propondo a deixar assim algumas biografias. Então tem o livro do Jung, que foi um discípulo
de Freud, chamado Psicologia do Inconsciente, em que ele estuda esses aspectos patológicos, esses aspectos do inconsciente sendo afetado por patologias mentais. Então, eu deixo para vocês aí a recomendação de a gente ter uma noção, porque para que a gente fazer reforma íntima, você vê que a Joana de Ângeles, ela teve a preocupação de fazer a série psicológica. Por quê? Porque para que nós façamos reforma íntima, você tem que estar com a tua cabeça psicologicamente tranquila, né? Você não pode querer fazer reforma íntima se você não se conhece, se você, não, eu sou muito bom, como eu tenho alguns irmãos, não, eu sou muito bom, sou uma pessoa muito boa, eu dominei a minha sexualidade, já estou totalmente sob controle. Eu acho muito difícil, na nossa condição de espírito imperfeito, a gente afirmar que a nossa sexualidade já está resolvida. Logicamente, o que a gente tem que fazer? Diariamente, nós temos que fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes e fazer DR de vez em quando com a esposa. Aquela discussão da relação, isso é normal fazer. Nós temos que fazer. Não, por exemplo, eu estou casado há 30... não posso errar, senão minha mulher me mata, né? Foi em 91 que nós casamos. Então, 33 anos, né? Então, 33 anos. Então, eu brigo com a minha esposa de vez em quando, mas eu não procuro manter com ela uma relação patológica. Quando eu noto que a coisa está ficando complicada, a gente conversa, eu falo, olha, a gente já está brigando muito. Por exemplo, agora nós estamos vivendo uma situação desafiadora, porque a minha mãe teve um AVC. E ela, coitada, realmente está muito sobrecarregada. Eu procuro ajudá-la, mas tem coisa que eu não sei fazer, por exemplo, trocar fralda. Eu não sei trocar fralda. Aí esse negócio de trocar fralda, ela